quero convidar, que me desculpe os demais diáconos, mas é o meu diácono preferido, amém? Para trazer, que está com a responsabilidade da palavra, amém? E eu gostaria de convidar o diácono Ervandil para estar orando por ele, amém? Amém? Oremos. Senhor meu Deus e meu Pai, Senhor amado, Jesus Cristo, Espírito Santo de Deus, Senhor, aqui está o teu servo, Pai, que está hoje incumbido, Senhor meu Deus, de trazer a palavra, o alimento espiritual para o teu povo. Usa, Senhor meu Deus, profundamente, meu Pai. Usa o teu servo e faz as tuas palavras saírem através da sua boca, que não vinha dele, mas do alto, do teu santo trono. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém. Os irmãos podem sentar. Meu coração se enche de alegria com a oportunidade de pregar a palavra do Senhor. Quarta-feira é um dia cansativo, né? É bem no meio da semana, os irmãos aí que trabalham, a grande maioria dos irmãos aqui trabalham e trabalham muito, sabem como é, mas é como o irmão Wilson falou, se a gente ficasse em casa, nós iríamos ficar incomodados, né? Por saber que poderíamos estar aqui adorando ao Senhor. E pode ter certeza que se você está aqui, foi Deus que te trouxe, não é assim, deu uma vontadezinha, não. O Espírito Santo te trouxe aqui para ouvir algo. Talvez ele já esteja falando com você e vai continuar, ou talvez o Espírito Santo vai trazer uma palavra para o seu coração agora. Amém? E é tão bom andar com o Senhor, porque Deus ouve a nossa oração. Eu acredito que os irmãos aqui que estão caminhando com o Senhor, seja aquele que está aqui na igreja já há 20 anos, ou aquele irmão que se converteu há pouco tempo, eu creio que já teve experiência com Deus para contar de que o Senhor ouve a oração. Tem até o nome de Samuel, que é um nome que eu acho muito bonito, que significa ouvido por Deus, aquele que Deus ouve. E eu creio que cada um aqui é um pouquinho Samuel, né? Porque Deus ouve a oração de cada um aqui. E isso é muito bom. Eu creio que se eu pedisse para os irmãos aqui contarem experiências de que oraram e Deus ouviram, acredito que não daria para terminar o culto hoje. Tanta coisa que a gente pede ao Senhor e o Senhor realiza, né? E o bom é que a nossa vontade, ela não é perfeita. Já a vontade do Senhor, a Bíblia diz em Romanos que é boa, agradável e perfeita. Então, até aquilo que você pediu para o Senhor e está demorando, ou pediu para o Senhor e Deus ainda não realizou, creia, irmão, que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Então, Deus tem o melhor para você. Amém? Hoje nós vamos ler sobre um irmão da Bíblia muito conhecido, que ele foi ungido para ser rei ainda bem jovem. Apesar de que ele só tomou posse dessa promessa de Deus depois de bastante tempo, não sei precisar agora exatamente quantos anos, mas ele passou por muitas lutas. Eu estou falando de Davi. E Davi era alguém que a palavra de Deus nos mostra que era sempre ouvido por Deus. Ele passou por muitas batalhas, até se tornar de fato rei de Israel, como o Senhor o havia ungido, como o Senhor havia prometido para ele. Mas Davi teve experiências assim muito grandes. Ele orava ao Senhor e Deus o respondia. Orava ao Senhor e Deus o respondia. Eu lembro de um trecho da Bíblia que a palavra nos conta que Deus dava vitórias a Davi por onde quer que ele fosse. Ou seja, Davi ia para uma terra, Deus dava vitória a ele. Davi pelejava contra outro povo, Deus dava vitória a ele. Por quê? Porque ele falava com Deus. A Bíblia nos mostra que diante de uma luta, ele parava tudo para falar com o Senhor. E às vezes é isso que falta na gente, né? Parar tudo e falar com Deus. Primeiro a gente parte para a luta, tenta resolver por conta própria,
para depois orar. Não, Davi era esperto. Davi era mais esperto que eu. Ele fazia o contrário. Primeiro ele se ajoelhava, falava com o Papai do Céu. Aí quando Deus garantia a vitória, aí ele seguia em frente. Deus é maravilhoso. E a palavra do Senhor nos mostra que Davi se tornou rei, ali sempre buscando ao Senhor, e o reino de Davi cresceu. Quem lembra, lá bem antes, Davi bem jovem, quem lembra da passagem de Golias? É tremendo que quando Davi fala para Golias, tu vens contra mim com espada, lança, escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E ali Deus dá vitória para Golias. Mas aí depois disso, eu lembro que vem uma luta ainda maior, que era Saul. Saul não era um gigante, Saul era bem menorzinho que Golias. Porém, Saul era ungido do Senhor. E contra o ungido do Senhor, Davi, por temor a Deus, não podia guerrear. E ali, a palavra nos conta que Saul perseguiu por anos Davi, mas, enfim, o Senhor deu vitória ao seu servo e cumpriu a sua promessa, como Deus sempre faz. E eu creio que se você olhar para a sua vida lá atrás, você vai ver que tem promessas que Deus já cumpriu e você nem percebeu. Amém? E o reino de Davi foi indo em frente, foi crescendo, prosperando, até que, vamos abrir a nossa Bíblia em 2 Samuel, 2 Samuel, capítulo 12. Perdão, capítulo 11, 2 Samuel, capítulo 11. Davi aqui está no momento da vida dele, em que tantas promessas de Deus se cumpriram. Ele está com uma vida que ele sempre sonhou. Os irmãos, se puderem se colocar de pé para a gente ler a palavra. Davi está com a vida dos sonhos. Ele que era um pastor de ovelhas. Imagina, ele foi criado lá limpando as necessidades lá das ovelhas, ordenando as ovelhinhas, vai para cá, vai para lá. E agora Davi está num palácio. Agora Davi ele é o rei de Israel. Mas nesse momento em que Davi estava tão bem diante dos homens e diante de Deus, olha o que acontece. 2 Samuel, capítulo 11, diz assim: e aconteceu que, tendo decorrido 1 ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele, e a todo Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço uma mulher que se estava lavando. E era esta mulher muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram: porventura não é essa Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu? Então enviou Davi mensageiros e a mandou trazer. E entrando ela, ele se deitou com ela, e já ela se tinha purificado da sua imundície. Então voltou ela para sua casa, e a mulher concebeu, e enviou e fez saber a Davi, e disse: pejada estou, que quer dizer grávida. Irmãos, agora vamos pular para o capítulo 12. Não quero tomar muito tempo. Capítulo 12, nós vamos ler do versículo 1 até o início do versículo 15. 2 Samuel 12 diz assim: e o Senhor enviou Natã a Davi, e entrando ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela havia crescido com ele e com seus filhos igualmente. Do seu bocado comia e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço e a tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas, para guisar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre, e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: vive o Senhor,
que digno de morte é o homem que fez isso. E pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas, porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos. A Urias, o Heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Versículo 10. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da sua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Heteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e os darei a teu próximo, o qual se deitará com as suas mulheres perante esse sol. Porque tu fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. 13. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor traspassou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto com este feito deste o lugar sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Então Natã foi para a sua casa. Amém? Feche seus olhos. Espírito Santo, como o irmão, ó Deus, já profetizou sobre a minha vida, que o Senhor venha me usar. Que seja somente o Senhor a falar através de mim, ó Pai. E que a sua palavra encontre repouso, encontre morada em nossos corações e possamos viver conforme a tua vontade, ó Deus, para agradar ao Senhor e para honrar o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Os irmãos, me desculpem pela voz, estou bastante rouco. Irmãos, aqui nós vemos Davi. Davi está com a vida que ele orava ao Senhor, com a vida que Deus tinha prometido a ele. Davi é rei de Israel, está lá no seu palácio. E como nós lemos no início do capítulo 11, aí é que mora o perigo. Davi estava numa situação confortável. Agora aqui já não vemos um Davi que enfrentava Golias e precisava falar em nome do Senhor dos Exércitos. Nós aqui não temos um Davi que está fugindo de Saul mais e que ficava toda hora em oração. Aqui nós não temos Davi diante de um inimigo difícil, que ele se prostrava e deixava Deus ir na frente dele. Não, aqui nós temos Davi já como rei, vivendo as maravilhas que ele tanto queria viver com Deus. E nesse momento de distração, irmãos, e é perigoso. Uma vez eu trouxe uma palavra que se chamava distração fatal. Davi está ali distraído, e a palavra diz que aquele ano era o ano em que os reis saíam para guerrear. E o que Davi era? Davi era um rei. Se ele era um rei, eu acredito que era para ele estar lá na frente da batalha, coordenando o seu exército, junto com o capitão Joabe. Mas não, Davi ficou no palácio, deixou que o seu exército resolvesse as lutas por ele. E a Bíblia diz que, nesse momento, Davi, ele olha e vê uma linda mulher se banhando. Irmãos, esse é o perigo. Há momento que é para nós estarmos na batalha. Como o irmão Wilson, o diácono Wilson falou, eu tenho que estar aqui na igreja. Por quê? Porque aqui é o lugar em que estamos batalhando espiritualmente, é o lugar em que nós estamos sendo renovados, é o lugar em que nós estamos adorando ao Senhor. E é um perigo quando nos fechamos no nosso conforto. Já aconteceu várias vezes comigo de eu deixar de estar na casa do Senhor por alguma ocasião e ficar em casa, enfim, e acabar pecando. Graças a Deus nada tão grave assim, mas, por exemplo, uma briga dentro de casa com a minha esposa. Por quê? Porque fiquei em casa, fiquei no meu conforto, ao invés de vir para cá guerrear com os meus irmãos em adoração ao Senhor. E foi isso que aconteceu com Davi. Ficou na zona de conforto, ficou lá no seu palácio, não saiu para guerrear, como ele antes fazia, e aconteceu a tentação.
Davi manda chamar aquela mulher, e é interessante que um dos seus próprios servos, talvez por bom senso, dá o alerta ao rei: olha, essa é mulher de Urias, o Eteu, aquele que está lá na batalha. Davi não dá nem assunto, Davi fala: traz ela para mim. E ali Davi tem relação com ela, e tempo depois ela engravida e conta para Davi. Você sabe o que Davi faz, irmãos? Eu vou resumir para você, para não ficar cansativo. Davi, ao saber disso, manda Urias voltar. Manda recado para Urias voltar. Naquela época, né, tudo levava dias. Se fosse hoje em dia, ele ia mandar um WhatsApp para Urias. Né? Mandou, não sei, mandou algum mensageiro, pombo correio, mandou Urias voltar. Para quê? Para que Urias se encontrasse com a sua esposa e assim todos pudessem pensar que o filho era de Urias. Mas é muito tremendo. Depois você lê o capítulo 11 em casa inteiro, é que eu não quero tomar muito seu tempo, ia ficar muito cansativo se eu lesse tudo, mas lê o capítulo 11, a Bíblia fala que Urias, ele era tão fiel, mas tão fiel ao rei, e creio eu que ao Senhor, que a Bíblia fala que ele deitou no pátio, junto com os outros soldados da guarda do palácio. Aí Davi fala para ele: ô Urias, vai para sua casa, vai ver a sua esposa. Aí Urias fala assim para Davi: jamais, meu rei, como que eu iria para minha casa dormir no conforto da minha cama se os meus irmãos estão na frente de batalha? Davi deve ter ficado muito sem graça, hein? E a Bíblia diz que Davi chamou Urias para um drink e embebedou Urias, mas mesmo bêbado, ele não foi para casa, ele dormiu no palácio com os outros soldados. Tamanha era a fidelidade de Urias. Que possamos copiar essa parte da fidelidade, amém? E sermos assim fiéis ao Senhor também. Muito forte isso. E a Bíblia fala que Davi se viu sem escolha. Davi até aqui, de homem de Deus, de homem segundo o coração de Deus, acrescentaram um adultério no seu currículo. E pior do que isso, Davi escreve uma carta para Joabe, que era ali capitão, né, general do exército, mandando que ele colocasse Urias na frente da peleja, onde a peleja fosse mais forte. E sabe quem levou essa carta? O próprio Urias. Agora Davi, ele engana Urias novamente e ainda acrescenta um homicídio na sua conta, acrescenta a morte de um homem. E um homem que era fiel a ele e fiel a Deus. E ali, né, creio eu, Davi deve ter fechado aquela carta muito cuidadosamente, dá na mão de Urias. Pena que Urias não era curioso, nem para abrir a carta, né? E Urias ali, de forma tão inocente, entrega a carta nas mãos do capitão Joabe. Joabe coloca Urias na frente da batalha, no lugar onde a batalha era mais forte, onde tinha o alcance dos arqueiros, e ali Urias morre. E passou. Agora, Batseba é mulher de Davi. Tá tudo bem. Tá tudo certo. Mas aí no final do capítulo 11, diz assim: porém, o que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Você sabe o que eu aprendo com isso, meu irmão? Que pode estar dando tudo certo na tua vida. Você pode estar com um empregão, com o emprego ganhando bem. A sua casa pode ser uma bênção, a sua esposa pode ser uma bênção, o seu marido pode ser um homem de Deus, os seus filhos podem ser uma bênção na presença do Senhor, estudiosos, trabalhadores, pode estar tudo dando certo. Você pode estar aqui na igreja, pode estar louvando, pode estar pregando, dançando, qual for o seu ministério, intercedendo, pode estar tudo dando certo, tudo brilhando para você. Mas se você estiver fazendo algo que desagrada ao coração do Senhor, que parece mal aos olhos do Senhor, pode ter certeza, não está tudo bem, e uma hora o Senhor vai tocar no teu coração sobre isso. Porque a Bíblia diz que quem convence o homem é o Espírito Santo. Então você pode estar caminhando, não, está tudo bem, aparentemente tudo legal. As pessoas estão sorrindo, as pessoas te chamam, agora você é uma mulher de Deus, homem de Deus. Pode estar tudo isso de bom acontecendo. Pode estar com dinheiro no bolso, mas tenha certeza, não é porque está dando tudo certo
que está tudo certo. Talvez algo esteja errado, isso te incomoda, e se o Espírito Santo está alertando o seu coração sobre alguma coisa, hoje é dia de se arrepender e colocar-se diante do Senhor, amém? Glória a Deus. E aqui, quando a gente fala de pecados, os irmãos pensam em coisas graves, mas às vezes não, irmão. Às vezes é uma mentirinha que você não consegue deixar, às vezes são as suas palavras que são duras, são palavrões, não sei o que é. Às vezes é a sua própria falta de buscar o Senhor. E eu me incluo nisso também. Às vezes você queria parar tudo e falar mais com Jesus, mas não está conseguindo organizar o seu tempo, não está tendo uma vida plena de comunhão com Deus como gostaria. Eu não sei o que incomoda o seu coração, mas o Espírito Santo sabe. E se Ele me deu essa palavra, é porque tem algo que precisamos nos arrepender e colocar diante do Senhor. Às vezes pode ser algo grande, mas também às vezes uma coisinha. Há um dito que não existe pecado nem pecadão, mas existem consequências diferentes. E eu creio, se os irmãos podem me acompanhar nessa visão, eu creio que existe sim o pecadão, como falam, e o pecado pequeno. Eu creio que existe. Mas, irmão Guilherme, mas e aí? Mas por que falam que não? Porque Deus, quando você se arrepende, Ele não olha se você adulterou, Ele não olha se você contou uma mentirinha, Ele não olha se você roubou e matou alguém, não. Sabe o que Deus olha? Ele olha o seu arrependimento. E é por isso que falam, não existe pecadinho ou pecadão, porque Deus olha o teu coração arrependido, não importa o que você tenha feito. Deus é misericordioso e perdoador, amém? Louvado seja o Senhor. E agora aqui, aparentemente tudo bem, até que um dia Natã, o profeta Natã, chega para Davi e faz a seguinte parábola, como nós lemos. Havia um homem rico e um pobre. O rico tinha muitas ovelhas, vacas, até que veio um viajante para ver o homem rico. E ele, ao invés de matar uma das suas ovelhas ou vacas para servir para o viajante, sabe o que ele fez? Ele foi lá e pegou a única ovelhinha que o homem pobre tinha e matou aquela ovelha. Tirou aquela ovelha do homem pobre. A Bíblia diz que Davi se encheu de ira e falou, o quê? Também não lembro, me ajuda aí, irmão. E falou o quê? Brincadeira. Digno de morte é esse homem. Pela ovelha, retribuirá quadruplicadamente, não é isso? 4 vezes mais. Oh, meu Deus. Aí eu vejo como nós somos rápidos em apontar o erro dos outros. Por exemplo, se eu sei que a minha irmã cometeu um erro, como eu dei exemplo aqui, mentiu, eu digo, nossa, essa irmã é uma mentirosa. Se eu vejo meu irmão escapou um palavrão, eu falo, nossa, esse irmão é um boca suja, 10 anos na igreja. Por quê? Nós somos muito rápidos em apontar erro no nosso irmão, no nosso próximo, mas o Espírito Santo nos convida a olhar para dentro do nosso coração e ver o que nós precisamos colocar e nos arrepender diante do Senhor. Amém? Que o Senhor possa lavar o nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. E ali, Davi, nervoso, né, com esse homem que teria matado a ovelhinha do pobre coitado, tem essa reação até que Natã, imagina essa cena, Natã olha para Davi e fala assim, tu és este homem. Imagina a expressão de Davi, deve ter ficado, né, de queixo caído, imagina, ele falou que tal homem era digno de morte. E agora o profeta vai e fala assim, esse homem é você, meu filho. Chora, se fosse na linguagem de hoje, né? Chora que esse homem é você. Aí, Natã começa, e Deus começa a falar para Davi através de Natã, olha, eu te dei o reino de Israel, eu te dei mulheres,
eu te dei prosperidade, e se você quisesse mais coisas, eu te daria mais ainda. E Deus explica para Davi quais seriam as consequências daquele pecado. Mas sabe o que mexe com o meu coração, irmão? É difícil, né? Quando a gente fala de Davi, lembra de Saul. Quando Saul pecou, digamos que uma bobeirinha. Deus falou que era para ele acabar com todo mundo lá do povo inimigo, ele poupou o melhor da ovelha e tal, desobedeceu ao Senhor, diante do que Davi fez, não é? Às vezes até o pastor Roberto comenta essa passagem aqui, mas olha a diferença. A Bíblia diz que quando o profeta Samuel foi falar com Saul que ele tinha pecado, sabe qual foi a reação de Saul? Tudo bem, Samuel, mas desce comigo para que eu seja honrado perante os anciões de Israel. Ele estava preocupado com os homens. Ele estava preocupado em ficar bem na fita diante dos homens. Agora Davi, tendo cometido algo tão grave, um adultério, a morte de um homem, um homicídio, enganou pessoas. Quando Natã revela para Davi o seu pecado, o que Davi diz? Pequei contra o Senhor. Davi não está preocupado como ele seria visto diante das pessoas. Davi não está preocupado com os olhares dos anciões ou dos seus servos. Não, ele está preocupado com o olhar do Senhor. Aqui Davi, de forma muito profunda, ele cai em si. E como eu falei, irmãos, Deus não olha se o seu pecado foi pequenininho ou se o seu pecado foi grandão. Não, Deus não se atenta para isso. Ele se atenta para o arrependimento do seu coração. Se você cometeu um pecado desse tamaninho, mas não se arrependeu, o seu coração vai continuar sujo diante do Senhor. Mas se você cometer um pecado enorme, igual foi o de Davi, e você se arrepender com o seu coração, Deus vai te perdoar e vai te dar uma vida nova. E vai renovar a sua comunhão com o Espírito Santo. Ele vai renovar a sua comunhão com Deus. Davi se arrepende. E é muito lindo que na mesma hora o profeta Natã fala: também o Senhor te perdoou. Também o Senhor traspassou o teu pecado. É muito tremendo, irmão. E a Bíblia diz que assim Natã foi para sua casa. E nesse episódio aqui, Davi compõe um salmo de arrependimento lindo, que é o Salmo 51. Vamos ler? Salmo 51. Eu vou ler apenas alguns versículos. Salmo 51, versículo 1. O arrependimento de Davi. Diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. 7, versículo 7. Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Agora vamos para o versículo 10. Diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. 11. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. 12. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Agora no versículo 17, diz assim: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Irmãos, eu não sei o que durante essa palavra o Espírito Santo falou ao teu coração. Como eu disse, às vezes são coisas simples, mas que bloqueiam a nossa ligação com o Senhor, como uma falta de busca, como alguém que você parou de falar, uma inimizade,
e o Senhor volta e meia toca no teu coração a esse respeito. Eu não sei se é algo assim simples ou se é algo maior, não sei, eu não conheço a sua vida e não tenho dom de revelação. O Espírito Santo é quem te conhece bem. Mas a Bíblia diz aqui no versículo 17 desse salmo que nós lemos, que um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Então não importa, como eu falei, se é algo simples ou algo grande, o Senhor não despreza um coração arrependido, porque Deus olha o seu arrependimento e não o que você fez antes. Amém? Para concluirmos, eu vejo como Deus é bom e misericordioso, porque a Bíblia diz em Romanos que todas as coisas cooperam para o, quem sabe? Bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, em algumas versões segundo o seu decreto. Quer dizer, irmãos, que tudo coopera para o seu bem. Se você está passando por uma situação difícil, ou se você está vivendo consequências hoje em dia de erros que você cometeu lá no passado, não se preocupe. Tudo vai cooperar para o seu bem. É o que diz a palavra. Aqui Davi fez muita bobagem nesse texto aqui. Em um capítulo Davi manchou feio o currículo. Mas Deus é tão misericordioso e tão bom que Ele perdoou Davi. Vieram consequências, sim. Mas depois disso, aquela criança que nasceu, né? O Senhor levou, mas depois daquela criança, veio um próximo filho, e você sabe quem foi o próximo filho de Davi com Batseba? Salomão, um filho que deu tanta alegria ao coração de Davi, um filho que foi um homem de Deus, e segundo a palavra, foi o homem mais sábio que já existiu. O que eu quero dizer, irmãos, é que até do erro de Davi, Deus fez com que isso cooperasse para o seu bem. Então saiba que tudo na sua vida vai cooperar para o seu bem, porque você é chamado segundo o propósito de Deus, assim como foi Davi. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos orar ao Senhor. Irmã Rosana, se tiver aquele da Ludmila, te chamei, filho meu, para ser vencedor. Vamos louvar ao Senhor. Se essa palavra falou ao seu coração, fique com seus olhos fechados e vai meditando nessa palavra. Eu creio que assim como foi com Davi, o Senhor também te chamou. A tua unção, Senhor. Um dia Ele te ungiu, te fez promessas. Deixa a sua história ser escrita pelo Senhor. Vamos louvar a Deus, e se você não conhece a letra desse louvor, medita. Mas aproveita essa oportunidade para buscar a presença do Espírito Santo. Tomo os teus olhos, ponho em ti a minha visão. Tomo tua boca, profetiza, filho do homem. Tomo o teu coração e derramo a unção sem limite. É isso que Deus faz. Tomo o teu ser, levanta-te, levanta-te, diz o Senhor. Tomo
ti a minha visão. Tomo tua boca, profetiza, filho do homem. Tomo o teu coração e derramo a unção sem limite. Tomo o teu ser, levanta-te, 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 diz o Senhor. Te chamei, filho meu, para ser vencedor. Te tirei de trás das Recebe isso para a tua vida. como fiz com Davi, com meu olho te ungi pra reinar e vencer as batalhas. Eu te ajudo, te sustento, sou teu escudo, sou o teu Deus. Muito amado, não temas, eu mesmo, Senhor, te respaldo. Não temas, eu mesmo, Senhor, te respaldo. Como os teus olhos, ponho em ti a minha visão. Tomo tua boca, profetiza, filho do homem. Tomo o teu coração e derramo a unção sem limites. Tomo o teu ser, levanta-te, levanta-te, diz o Senhor. Te chamei, filho meu, para ser vencedor. Te tirei de trás das malhadas, como fiz com Davi, com meu olho te ungi pra reinar e vencer as batalhas. Eu te ajudo, assim ele nos diz, te sustento. Sou o teu Deus, sou o teu Deus. És meu filho, muito amado. Não temas, eu mesmo, Senhor, te respaldo. Não temas, eu mesmo, Senhor, te respaldo. Oh Deus, nós cremos, Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. me ajuda. É o Senhor quem nos respalda. É o Senhor quem guerreia nossas guerras. Me sustenta. E é o Senhor quem nos perdoa. És meu escudo, O Senhor é o nosso escudo. O Senhor é o nosso Deus. és o meu Deus, o amado de minha alma, o amado de minha alma. Oh, não temeremos, Senhor. Não temerei, pois É a tua unção que nos garante, Deus. me respalda. Não temerei, pois a tua unção me respalda. Oh, eu não temerei, não temerei. É a tua unção, Pois a Senhor. tua unção não temerei, não temerei, pois a tua unção me respalda.
Glória a Deus. Irmãos, o que eu amo na palavra do Senhor é que a Bíblia não é um livro de heróis. A Bíblia nos mostra o lado bom e também nos mostra a queda. Aqui Davi caiu, mas se arrependeu e se levantou na presença de Deus. Isso significa que ninguém é perfeito. Hoje estamos aqui, mas podemos também tropeçar. Mas o Senhor olha o nosso arrependimento e o Senhor nos dá uma chance e nos levanta. No Salmo 51, Davi pede ao Senhor: purifica-me com isopo, que era um tipo de esponja que absorvia sangue do cordeiro. Foi o que o povo de Israel usou para aspergir o sangue do cordeiro nas portas. Hoje você não tem isopo, hoje você não tem sangue do cordeiro animal, mas você tem o sangue de Jesus Cristo. E a Bíblia diz em 1 João capítulo 1, versículo 7, parte B: e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Não diz que purifica do pecadinho, não. Não diz que purifica do pecadão, não. Diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Não importa qual seja ele. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Eu quero orar com você. Nesse momento, se você lembrar de algo, peça perdão ao Senhor. Peça perdão ao Senhor. Fala com Deus. Fala baixinho se você não quiser que seu irmão escute. Ah, irmão Guilherme, meu irmão vai ficar de ouvido na minha oração. Não, é pessoal, é você e o Senhor. Ah, se você quiser vir à frente, não sei, é você e Deus agora. Peça perdão. Faça uma oração de perdão ao Senhor, de arrependimento. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus amado, nessa noite, ó Deus, queremos te pedir perdão, Senhor. Ó Deus, eu não conheço a vida dos meus irmãos, mas eu conheço a minha, Pai. Perdoa, Senhor, por cada momento em que deixei de te buscar, Deus. Perdoa, Senhor, por cada falha, ó Deus. Palavras, ó Deus, que eu não deveria dizer, me perdoa, Senhor. Ó Deus amado, quebranta o nosso coração e libera perdão sobre a nossa vida, ó Deus. Ó Pai amado, eu não vou pedir para o Senhor para nos limpar com isopo, com o sangue de um animal, não, nós temos algo muito mais precioso, que é o sangue do Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus. Então nos limpa, limpa nosso coração, limpa a nossa mente, Senhor, de toda a impureza, limpa a nossa alma com o sangue do Teu Filho, Pai. Que possamos ser restaurados, ó Deus. Cada dia, Senhor, é uma luta, cada dia tropeçamos, mas a cada dia o Senhor nos levanta e nos dá uma nova chance, Deus. Venha nos reerguer, Pai, e que possamos, ó Deus, assim como Davi, viver tudo que o Senhor tem para nós. Muito obrigado, ó Deus, por saber que tudo coopera para o nosso bem, Deus. Até momentos que falhamos, sabemos que tem consequência, mas até dali o Senhor sabe tirar bênçãos. Até nisso, ó Deus, assim como o Senhor fez com o Teu servo no passado, que dali nasceu um filho maravilhoso. Deus, sabemos que em tudo o Senhor vai fazer que coopere para o nosso bem, Deus. Tamanho é o Teu amor, tamanho é a Tua graça, a Tua misericórdia não tem explicação, Deus. Nós hoje só queremos nos entregar, Senhor, nos entregar a Ti. Não queremos parar para entender um amor tão grande, um amor que perdoa, Deus, porque nós temos dificuldade de perdoar o nosso próximo. Mas o Senhor não, o Senhor nos perdoa sem pensar duas vezes. Obrigado, Deus, aceita o nosso coração arrependido, Senhor. Aceita-nos, ó Deus. Nós te dizemos toda hora, nós aceitamos Jesus, mas não, é o Senhor quem nos aceita, na verdade. Então nos toma em Teus braços de amor, Pai. Nos perdoa e que possamos viver de verdade uma nova vida com o Senhor. Em nome de Jesus. Você que foi perdoado, que foi renovado hoje, glorifica ao Senhor, agradeça ao Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor. Como diz a Bíblia, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. É para sempre. Glória a Deus.